Olá, sejam bem-vindos ao Emerging Cast, um bate-papo sobre emergências médicas. Eu sou o Topeto Dalorto Lima. E eu sou o Dr. Vitor Dalla. E hoje recebemos aqui o Dr. Guilherme Fonseca, que vai bater um super papo com a gente. Dr. Guilherme é coordenador da Residência de Clínica Médica do Jaime, médico especialista em clínica médica, CEO e fundador da MUP Emergências, além de coordenador da equipe de hospitalistas do Hospital Evangélico. Tudo bem, Dr. Guilherme? Tudo bem. E aí? Muito obrigado por esse convite. Eu estava ansioso por esse assunto, viu, Vitor? A gente conversa bastante sobre esse assunto aí com nossos alunos. O tempo inteiro, né? E é um tema diário. Acho que vocês acertaram na escolha aí desse podcast. E é sobre o que nós vamos falar hoje? Fala aí, Gui. Prescrição médica. Prescrição Rapaz, médica. calcanhar de Aquiles. Parece simples, né? Mas eu acho que tem uns detalhes aí que são esquecidos diariamente, não são? Bastante, muito detalhe interessante que realmente é passado despercebido, né? Então vamos começar a introduzir nosso tema aí, né? Qual que é a importância, então, doutor Guilherme, de uma prescrição médica bem feita? O que a gente deve evitar, o que a gente não deve evitar? O que você vê na sua prática clínica que os alunos ali deixam passar, que tem falha ali no dia a dia dos alunos? Então, Vitor, eu acho que assim, prescrição médica é uma habilidade fundamental ali, essencial do médico, né? Desde ser jovem médico formado ou qualquer fase da vida dele, seja no consultório, UTI, enfermaria, até no pré-hospitalar você tem que prescrever, Com né? certeza. E eu brinco que prescrição médica tem que ser eficiente. Prescrição médica não é só ali colocar qualquer item, deixar um monte de si necessário. Não, ela tem que ser eficiente. Porque prescrição médica está linkada a outros fatores, né? Prescrição médica ela é o que o paciente vai receber, é o que o paciente talvez precise numa condição mais séria. E principalmente está linkada também à eficiência de custos, né? Hoje as pessoas esquecem muito sobre gestão hospitalar e como a implementação da prescrição médica, a utilização adequada de recursos, ela faz parte de uma boa assistência. Né? E o médico emergencista muitas vezes acha que não vai precisar. Porque ele fez uma dipirona, fez lá uma bromoprida, resolveu o edema agudo, e agora? Mas agora você precisa internar o paciente, agora você precisa prescrever para internar, e agora? E às vezes essa prescrição, o cara vai para a enfermaria muitas vezes, vai ser visto só no médico do outro dia, e aí assim, essa prescrição mal feita descompensa esse cara que desce para o socorro de novo. Se não for bem feita, cara, já é. E outra coisa, a gente vive uma realidade que nem sempre o paciente que interna na emergência, logo ele vai ter vaga de UTI. Às vezes a condução clínica nas primeiras 24 horas, 48 horas, às vezes, é feita na nossa emergência. Então uma prescrição médica bem feita vai fazer diferença nesse desfecho desses pacientes, né? Então daí a importância da prescrição médica bem feita, uma prescrição médica inteligente, até para evitar também iatrogenia, né? Lembrando que aquela situação que se a gente prescreve coisas demais, eu também estou caindo na situação de que não é uma prescrição eficiente, não é isso? Quem nunca viu um soro fisiológico de 500 lá, se necessário, né? E aí quando você deixa se necessário, né, Vitor? Você não necessariamente está sendo eficiente, às vezes está sendo utilizado de maneira inadequada, está fazendo aquele tanto de volume paciente que você nem está sabendo que está se necessário, a equipe de enfermagem pode pegar aquele soro e fazer, enfim, e fora do recurso, né? O recurso também às vezes é utilizado de uma maneira inadequada e a gente tem que otimizar recurso. Com certeza, com certeza. E eu costumo falar com os alunos também um paradoxo interessante que eu geralmente faço, né? A diferença do prescritor eficiente, que é o que a gente está comentando aqui, e o copiador de prescrição. Ser copiador de prescrição é muito fácil. É aquele cara que chega no dia seguinte, olhou aquela prescrição que já está mais ou menos feita, deu um Ctrl+C, Ctrl+V e pronto, ele tocou o serviço, colocou o paciente para frente, beleza, mas ele não tinha medicações ali que estavam fazendo uma iatrogenia no paciente, às vezes um efeito colateral importante, uma constipação importante, do analgésico, o paciente lá estava usando opioide de horário e não precisava. Aí ele já vai associar mais uma medida laxativa. Então olha a cadeia de eventos, de iatrogenia, que vai gerando efeitos colaterais, e às vezes a conduta mais correta era retirar uma medicação e não adicionar outra. Então a diferença do prescritor eficiente e o copiador. O copiador copia, Ctrl+C, Ctrl+V. O prescritor eficiente, ele entende qual medicação que o paciente precisa, na dose exata que o paciente precisa, que não vai gerar os efeitos colaterais e vai fazer o desfecho, a diferença no desfecho daquela doença. Então, ser um prescritor eficiente é importante e é difícil. Agora, ser um copiador de prescrição, qualquer um faz. Então, tá aí a diferença da gente ser um prescritor eficiente, que é uma coisa extremamente importante no dia a dia. Exatamente, ainda mais no dia a dia da UTI. Né? Porque a gente tem um paciente que flutua muito, neurológico, tá na nossa mão ali, às vezes analgesia mais pesado com opioide vai deixar o cara mais sonolento, muitas vezes retarda, vai ser um dia mais de ventilação mecânica, um dia mais de UTI, que vai precipitar uma PAV, e assim vai. A gente tem que entender que nós somos totalmente responsáveis pelo paciente. O que a gente colocar para ele tomar, a enfermagem não vai questionar.
vai ser feito. Então, nesse cenário aí, a gente pode muitas vezes precipitar um tempo maior de internação hospitalar, tempo maior de internação de manutenção assim, de dispositivos invasivos, e aí o paciente não sai da UTI. Excelente. E falando de prescrição médica, a gente acaba sempre caindo, né, num grande intensivista de Bruxelas chamado Jean-Louis Vincent, né, que em 2005, né, produziu pra gente um artigo muito interessante onde ele introduzia o Fast Hug na prática clínica, né? No artigo ele trazia até o nome, faça o Fast Hug pelo menos uma vez ao dia no seu paciente, né? Um artigo clássico, lançado em 2005, que meio que mudou e padronizou essa prescrição médica do que a gente tinha que levar em conta. E aí, doutor Guilherme, vou perguntar rapidamente, a lógica que a gente vai passar pormenorizando cada item, mas que negócio é esse de Fast Hug, Guilherme? Conta pra nós. Bom, o Fast Hug, trazido pelo Jean-Louis Vincent, na verdade era uma forma de motivar, né, para que colegas aí, prescritores, intensivistas, emergencistas, qualquer médico prescritor, ele pudesse uma vez ao dia, pelo menos, checar a prescrição daquele paciente e avaliar o que era realmente necessário para que ele garantisse a melhor assistência, né? Então a gente vai lembrando aí que o Fast Hug, ele vai passar por aquilo que eu diria que é o básico. Muitos alunos às vezes se questionam, mas Fast Hug é difícil memorizar esse mnemônico e tal. Eu falei, pessoal, vai lembrando daquilo que você considera básico para qualquer pessoa. Ela precisa se alimentar, então você vai ter lá o F de feeding, né? De feed. Se o paciente está se alimentando, o que você vai ofertar para ele, dieta oral ou enteral, ou até mesmo parenteral, né? Você lembrar lá do A de analgesia, né? Qual é o nível de analgesia necessária para esse paciente? Se esse paciente ele é um grande queimado, é um paciente que precisa de algum tipo de curativo, dispositivos, o que motiva ele a ter dor? Lembrando que a dor é sempre algo muito questionável, né? Dor é subjetiva, então depende muitas vezes nós médicos estarmos muito atentos ao nosso paciente e buscar de maneira ativa se ele tem algum sinal de dor. A gente vai destrinchar um pouco sobre isso daqui a pouquinho. No S, a gente lembrar dos S de sedação, né? E sedação, gente, nunca lembrar só aquela coisa assim, meu paciente entubei e preciso sedar. Não é só isso, né? Na verdade, é o que você quer buscar com essa sedação. É porque o paciente está agitado, é porque você quer fazer uma preservação ali para monitorar um controle neurológico, é porque o paciente está desconfortável, né, de ventilação mecânica, é porque o paciente está em delírio. O que você quer ofertar com essa sedação? O T do FAST, né? Finalizando essa primeira palavra, o T de trombose. Então, a gente pensar aí por que esse paciente precisa de uma prevenção de trombose ou não, se ele é baixo, moderado, alto risco. E quase sempre é medicamentoso. Exato, né? E nem sempre é medicamentoso e nem sempre a gente precisa fazer, né, Pietro? Eu acho que essa é uma das coisas da prescrição inteligente e que não é o copia e cola, é que você individualiza o paciente. E aí vem para o HUG, o H de Head of Bed Elevation, que ele fala no artigo, que é manter a cabeceira elevada, e aí a gente também vai destrinchar algumas coisas que nos motivam a pensar quando a gente mantém esse paciente de cabeceira elevada, né? O U vem de úlceras, né? Quais úlceras a gente precisa pensar aí de lesão por pressão, úlcera por pressão, úlcera de estresse, hoje também se fala muito em lesão aguda de mucosa gástrica, né? Úlcera de córnea, que aí tem suas especificidades, mas que a gente vai individualizar para cada paciente. E o G, no final, a gente lembrar de glicemia, que também é outro dado aí que eu considero um fator causador de dor e que às vezes a gente faz para todo mundo, a velha HGT, a dextrose, e a gente tem que lembrar aí também as nossas prescrições dos nossos pacientes. E a gente tem que lembrar, assim, interessante, igual glicemia, por exemplo. Por exemplo, nosso paciente séptico, a hiperglicemia nesse cara é completamente fisiológico no paciente não diabético, por exemplo. É uma resposta endócrina metabólica super interessante. Não quer dizer que esse cara muitas vezes precisa de insulina. Isso são as coisas que a gente tem que ficar aí na mão. Sim. O cara por exemplo, o cara não é diabético. Ele está internado. Ele fez 24 horas de internação. Ele não teve desglicemias, hipoglicemia, etc. Tal. Não tem pra que freio glicemia. Até foi um dos primeiros papos do primeiro episódio, né, Vitor? A gente tá conversando sobre isso. De falar assim, por que a gente tem que ficar... Porque assim, e se fosse eu internado, de 4 em 4 horas furando meu dedo? Que negócio desconfortável. É muito desconfortável. Entendeu? A gente tem que saber prescrever bem desde o horário da glicemia. Então, toda a prescrição tem que ser muito bem feita. Individualizar, né, Pietro? A gente tem que individualizar esse tal do copia e cola e aí é glicemia de horário para todo mundo, é heparina para todo mundo. Um monte de se necessário lá. Omeprazol para todo mundo, aí um monte de se necessário, dieta não individualizada. Esse assunto de hoje, eu acho que assim... É essencial. É essencial. Tem como. Então vamos lá, vamos entrar agora efetivamente então no Fast Hug, né? Então
começando pela primeira letra, vamos fazer alguns comentários sobre alimentação. Guilherme, e aí? Alimentação precoce, a gente precisa adiar essa alimentação do nosso paciente? A gente precisa... quais são as contraindicações a usar, a fazer uma dieta integral? Quando que eu vou para parenteral? Comenta um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, na verdade, acho que a primeira pergunta que você tem sempre se fazer numa pressão é: meu paciente precisa de dieta nesse exato momento ou não? E qual é o meu plano terapêutico? Eu falo muito com meus alunos, toda evolução deve ter lá suas condutas, suas pendências, o que você tem para checar sobre esse paciente, mas os planos terapêuticos. Então, muitas vezes, eu vejo o colega da emergência botar lá dieta zero para um paciente, aí esse paciente sobe dieta zero para UTI, esse paciente segue em dieta zero, e segue dieta zero, segue dieta zero. Quando você vai ver, o paciente já está 24 horas dieta zero, sem um motivo claro, sem nada que justifique. Então, dieta zero, ela tem hora para começar e hora para terminar. Perfeito. Assim como o plano terapêutico de iniciar uma dieta oral ou interal de maneira precoce, ela tem a sua programação. E aí, no geral, a gente vai sempre priorizar uma oferta de dieta oral, tá? Se você tiver alguma dificuldade em avaliar se esse paciente tem uma real capacidade de deglutição, sempre lembrar dos nossos colegas aí da multidisciplinaridade, da fonoaudiologia, no caso, se esse paciente tem alguma condição de dieta oral ou não. No segundo lugar, a gente pensaria na dieta enteral e no terceiro, a via dieta parenteral, que seria a dieta por via endovenosa. Nesses casos, a gente tem que sempre objetivar como grande foco evitar dieta zero, evitar a desnutrição. Perfeito. A gente esquece que esses pacientes sépticos, pacientes do trauma, grande queimado, ou pacientes com múltiplas comorbidades que estão tratando ou com motivo de internação, eles estão em processo de catabolismo. Eles são hipercatabólicos, todos eles. Exatamente. O corpo dele está totalmente focado em tratar a doença. Perfeito. E não em manter o seu status nutricional, manter sua performance ali muscular. Não é esse o objetivo. Então, nosso papel como médico assistente é avaliar a capacidade nutricional do paciente e qual a necessidade dele. E eu, nesse período de Covid, quando a gente vinha retomando algumas coisas que a gente pudesse conversar hoje, Pietro e Vitor, achei muito legal o assunto, porque quando a gente lembra do Covid, nós lembramos dos pacientes que ficaram horas e horas em ventilação não invasiva, ficaram horas e horas sob catéter de alto fluxo, sob máscaras em alto fluxo, o quanto nossos pacientes do Covid emagreceram, entraram em desnutrição. Eu tenho pacientes pós-Covid que perderam assim, mais de 30 quilos. Quanto isso impactou real na reabilitação dos pacientes, na assistência? Esse paciente que desnutre é o paciente que a gente tem dificuldade de tirar do leito, que fica lá deitado, acamado, paciente que não consegue andar. E antes até de tirar do leito, de tirar do ventilador, porque ele precisa de musculatura respiratória para conseguir ser desmamado do ventilador, né? Exatamente. Então, a dieta, ela tem um objetivo, assim, crucial na assistência do paciente. Principalmente os pacientes da UTI, que é onde tem um detalhe a mais ali com a dieta, e esses pacientes na reabilitação na enfermaria. Então, hoje, na minha assistência no hospital que eu trabalho, é muito focado. Eu faço muita interlocução com a nutrição, com a fonoaudiologia e com a fisioterapia. Porque a nutrição é a base para que esses pacientes sejam capazes de se reabilitar do ponto de vista motor. Perfeito. Excelente. E não só isso, como também como começar uma dieta oral. Eu tenho que começar a oral. Qualquer dieta, tem que lembrar que o paciente às vezes é hipertenso, diabético, dislipidêmico, nefropata. Então, assim, existem dietas direcionadas para cada patologia. E não só isso também, como, por exemplo, o paciente acabou de sair de um choque séptico, estava com lá 0,5, 0,8 microgramas por minuto de nora, estava em dieta zero pela instabilidade hemodinâmica e não tem nutrição de enterócito. E aí, poxa, vou começar agora, por exemplo, o paciente está entubado ainda, vou começar a dieta enteral. Não é colocar 50, 60 ml de hora de dieta enteral que o paciente não adianta, ele não vai absorver. Posso deixar uma dica aqui para casa também? Lembrar que paciente em uso de noradrenalina não é igual a dieta zero. Perfeito. Exatamente. Acho que lembrar, gente, que dieta... O que você precisa para aquela dieta funcionar no paciente é que ele tenha peristalse, ele tenha sinais de que o intestino dele esteja em funcionamento. Então, dieta é bom para o paciente. Então, estar em uso de droga vasoativa não é igual a dieta zero. Acho que isso é uma dica importante. É lógico que existe uma certa dose, né? Óbvio, o paciente entrou em instabilidade franca. Os últimos estudos têm mostrado que assim, acima de 0,3. Mais ou menos. 0,3 kg minuto. Acima de 0,3 mas, não tem Pedro, sempre monitorar a peristalse. Sempre. Eu acho que isso aí é fundamental, Exatamente. Porque dieta ele nutre o intestino desse paciente. E mais um detalhe para a gente finalizar esse ponto aqui, Vitor, quando a gente pensa em dieta enteral, muitos colegas, às vezes a gente recebe, por exemplo, um paciente da enfermaria que é um vovozinho de 70 anos e aí desenvolveu uma pneumonia. E aí quando você vai entender a história desse paciente, você vai ver lá que é um vovô que
Ele se alimenta com baixa ingesta calórica em casa, não tem aquele nível de aceitação alimentar. Certo. E aí esse paciente vai lá, você começa uma dieta enteral para ele, porque ele está com disfagia. Aí você vai lá e já mete Vazão plena lá em cima. E aí eu falo, a gente esquece demais aí na nossa prática e às vezes acontece, a gente aposta que sejam outras coisas, que é a síndrome de realimentação. Perfeito. Né? Exato. Então, fazer uma ingesta absurda de alimentos de uma maneira ou outra para um paciente que não estava acostumado a receber tanta dieta, ou aquele paciente que vinha em jejum prolongado na UTI, por exemplo, um paciente que estava em coma induzido lá por 7 dias de ventilação mecânica, instável hemodinamicamente, aí ele vai e melhora, depois de 7 dias você vai e entra com uma dieta enteral plena. Altíssimo risco de síndrome de realimentação. Total. Tem sido muito frequente, inclusive, a gente observar esse tipo de paciente na minha prática do hospital, porque a gente trabalha com pacientes muito idosos, ou pacientes oncológicos, pacientes hematológicos que têm esse risco. Então, acho que vale lembrar da síndrome de realimentação. Com certeza é importante. A gente falou sobre o F, então assim, a gente tem já uma passada em relação à alimentação. E o próximo é o A, Gui, em relação à analgesia. O que a gente vai ter então? Tem até alguns estudos mostrando o benefício de despertar matinal do paciente que isso é dado. Fala um pouco pra gente sobre isso aí, como é que você tem feito? Então, analgesia, eu diria que a gente entender melhor do que é dor. Né? Dor, na verdade, por definição, é um conceito extremamente subjetivo. Né? É uma avaliação emocional e sensitiva desse paciente em relação a uma lesão, né? Uma lesão real ou uma lesão em potencial. Então, eu sempre falo com os alunos, né? Nunca julgue a dor do outro, porque a dor que ele pode sentir pode ser maior do que a que você sente. A gente nunca vai conseguir avaliar. Obviamente, existem escalas para avaliar isso, mas, no geral, ela é muito subjetiva. Então, buscar de maneira ativa causas de dor, eu acho que é o primeiro passo. Perfeito. Primeiro passo. E aí, a gente tem que lembrar de alguns detalhes básicos, né? Por exemplo, quem aqui gostaria de receber uma sonda no nariz ou na boca para aspirar as secreções via aérea? Será que isso causa dor? Ou uma sonda uretral, né? Que você fica ali o tempo inteiro com a sonda, desse caso demora. Exatamente, uma sonda uretral. Ou ficar... Gente, quem nunca viu filme demais, viu 3 séries diretas de Netflix e ficou com dor no corpo porque ficou tanto tempo deitado? Imagina um cara o dia inteiro lá. Imagina um cara o dia inteiro, né? Eu tô lá com o paciente 60 dias de internação, o cara a maior parte do tempo deitado. Será que isso traz dor? Traz dor. Então, lembrar de dor não só como algo físico, né? Nós estamos vendo um paciente de perna quebrada. Não. Lembrar de dor como uma busca ativa. Um paciente que vai fazer uma troca de curativo, a troca de algum tipo de dispositivo, ou um paciente que vai fazer um banho no leito. Nós trabalhamos, né, também eu, Dr. Vitor, num hospital de grandes queimados. Nós sabemos que esses pacientes, quando vão fazer algum tipo de banho ou de limpeza das suas lesões, muito doloroso. Para você ter ideia, Pedro, eles são acompanhados por um anestesista especificamente para fazer analgesia endovenosa para esse paciente. Curativo. Então, acho que lembrar de dor como busca ativa e lembrar como causa de alguns problemas, entre eles o delírio, tá? O delírio, a dor é uma das grandes causas de delírio na UTI, na emergência, em vários setores, inclusive na enfermaria. Então, acho que é algo para a gente tratar de maneira bem adequada. E outra coisa, nem toda dor é uma dor só osteomuscular. Angina é dor. Dor neuropática também é uma dor diferente, você tem que saber tratar. Então, assim, e aí entra no contexto de como prescrever e não ser um prescritor só de copiador de prescrição. O prescritor eficiente. Tipo assim, né? Não necessariamente uma dipirona vai melhorar uma angina. Né? Exatamente. Talvez você tenha que prescrever ali o analgésico que vai tratar a causa daquela dor, né? Então, realmente, nas nossas prescrições, a gente tem que ser eficiente e inteligente. E lembrar da analgesia multimodal, a gente lembrar dos diversos tipos de analgésicos, a gente lembrar que a gente pode utilizar mais de um tipo de analgésico de maneira associada. A gente deve, na verdade, sempre escalonar. Então, às vezes os alunos perguntam, professor, você acha que se eu começar aqui morfina, eu deixo de utilizar os outros analgésicos? Eu não. Você tem que utilizar diferentes vias para você associar analgésicos e aliviar a dor do paciente. E, obviamente, reavaliar diariamente. Porque às vezes a gente sempre deixa ali de horário, que a gente fala, né, de maneira regular na prescrição, Pietro. E às vezes o paciente, você precisa avaliar se ele está mantendo o nível de dor ou não, e se você pode escalonar ou não. Então, a analgesia ela não passa só pelo dipirona, paracetamol, mas ela passa também pelos opioides e de seus derivados, mas também passa por drogas que a gente utilizaria na psiquiatria, né? Antidepressivos tricíclicos, neurolépticos, né? Anticonvulsivantes, como métodos associados no controle de dor.
tá? E é Perfeito. importante lembrar dos efeitos colaterais de cada medicação. Com Né? certeza. Como a gente está prescrevendo analgesia em busca ativa para tentar tratar dores ativamente, né? Eu preciso entender quais são os efeitos colaterais principais. Então, a dipirona, algumas vezes eu posso ter hipersensibilidade à fórmula, né? O opioide, constipação, algumas vezes prurido, principalmente com a morfina, né? Então, lembrar o paracetamol, a hepatotoxicidade da medicação. Então, lembrar sempre dos efeitos colaterais para não cometer aquele erro de ir adicionando medicações, sendo que algumas vezes era só alterar ou mudar uma determinada classe de medicação, né? Vitor, eu cobro diariamente meus alunos que quando eles forem prescrever ou a gente vai passar a nossa rotina, a visita ali na beira do leito, nós temos que passar a credibilidade do nosso paciente, a autoridade. Então, assim, se todo dia o aluno ele tiver boa intenção de ler sobre um item da prescrição, em 7 dias, ele está quase com a pressão inteira. Totalmente, não tá bonzinho então, demais. E aí ler é ir para casa hoje, gastar 5, 10 minutos e falar, vou ler sobre dipirona. Como é que ela age, quais são os efeitos adversos, os efeitos colaterais, qual a dose que eu posso utilizar, porque são perguntas básicas do nosso dia a dia, mas que está ali, né? Você não precisa pegar o livro de farmacologia mais complexo para ler sobre isso, você tem acesso muito fácil e a gente às vezes consegue fazer uma prescrição muito mais inteligente, né? Com certeza. Isso aí. E puxando um adendo aqui, só como a gente comentou um pouquinho sobre delírio, né? Lembrar que além da dor, a gente tem outras múltiplas causas de delírio. Então, o próprio ciclo circadiano, né? O paciente tem uma liberação hormonal diferente na noite e no dia. Então, deixar as janelas sempre abertas, com as cortinas abertas, o paciente entender, né, fisiologicamente que tá de dia, que tem luz do dia, que agora é noite, que ele tem que dormir, senão ele tem uma inversão do ciclo sono-vigília. Lembrar que o paciente está internado, então ele está fora da rotina, geralmente, dele. Ele acorda num horário diferente, ele dorme num horário diferente, tem sempre alguém acordando ali para dar medicação. A insônia é uma causa muito importante de delírio, então pesquisar ativamente a qualidade do sono também é importante. Lembrar da questão de acuidade visual. Imagina, você está dentro de um quarto internado, você está sem seu óculos, você está vendo vulto passando na sua frente, de repente alguém vem e te fura. Você sente dor do nada. Então, quer dizer, lembrar da questão da acuidade visual, a acuidade auditiva, a mastigação. Às vezes o paciente não está conseguindo comer a comidinha dele porque ele está sem a dentadura algumas vezes e não tem nenhuma contraindicação para ele usar aquilo. Então, lembrar também das outras causas e buscar ativamente a combater o delírio, até para qualidade assistencial e de qualidade de vida do nosso paciente, né? Ô, Vitor, eu acho que vale citar essa questão da dor que a gente esquece, né? Na UTI, às vezes é de maneira cultural, solicitar todo dia lá, hemograma, ureia, creatinina, sódio, potássio, e aí pede aquele tanto de exame sem exatamente você saber porque está pedindo. Sem ter um objetivo específico. Objetivo. Na verdade, você só está ali tirando o sangue do seu paciente e causando dor. Quem coleta exame de sangue sentindo prazer? Ninguém. Então, isso dói. Imagina todo dia você ser coletado um exame de sangue e um paciente já está com as veias super falhas ali. Então, avaliar muito bem a necessidade de exames diário, cobro isso demais na minha assistência, no meu dia a dia. Eu acho que vocês também. Então, a gente cobrar sobre isso. E a própria via de medicação, né? Também isso causa dor. Então, lembrar de dor como um grande problema. Como esse grande problema que a gente tem que combater sempre ativamente, né? Uma coisa interessante do delírio também, Gui e Vitor, é quando a gente vê o seguinte, chega na beira do paciente e fala, pô, que dia é hoje? Tu sabe que dia é hoje? Que horas são? Às vezes, desorientação. Entendeu? Quase. Qual que é o nome do seu pai, tal, sua mãe, seu irmão? Assim, identificar, porque muitas vezes o idoso, então, sofre muito com isso. Então, assim, botar ele na casinha de novo. Entendeu? Falar, agora é tal hora, você vai almoçar, etc. Então, assim, e a visita estendida, né? A presença dos familiares é importantíssima. É excepcional. Quando a gente pode fazer isso aí, muda demais o desfecho dos pacientes. Resgatar o básico, né? Empatia, e se colocar no lugar do doente, e você gostaria de ter seu familiar, bater um papo. Claro. Né? Exatamente. Isso tudo muito importante na assistência, né? Então, acho que a gente falou bem aí sobre a analgesia, né? Falamos bem, já destrinchamos bastante sobre o tema. Vamos falar, então, um pouquinho de sedação, né? Então, inicialmente, a gente vai chegar o nosso paciente lá na emergência, os pacientes que ficam grávidos, a gente vai ter que sedar, mas eu vou passar a pergunta pro Dr. Guilherme aqui. E aí, sedar todo mundo profundamente sempre, botar todo mundo em RAS-5, que é isso aí que eu quero, não faz diferença o sedativo que eu vou usar, vou deixar todo mundo profundamente sedado, não vou despertar ninguém diariamente, vou deixar todo mundo lá sedadaço. Aí o ventilador não apita, ninguém incomoda. E eu vou dormir a noite toda. E aí, isso é certo fazer isso? Infelizmente, a gente vive isso diariamente e acho que a gente deveria, é uma boa prática a gente trazer esse assunto aqui para mudar essa prática, né? Na verdade, sedação deveria ser avaliada de hora em hora, minuto a minuto.
Sedação sugere-se ser intermitente. Sedação sugere-se você manter o paciente superficializado, ou seja, aquele paciente que você é capaz de despertar, ele é capaz de interagir com você, ele é capaz de se mobilizar, principalmente. Eu considero que a sedação ela tem como objetivo aliviar alguns desconfortos, eliminar as lembranças, né, causar uma hipnose, uma amnésia nesse paciente para que ele não lembre determinadas situações, né, do momento que ele está ali nos cuidados críticos. E ela tem como objetivo ser aprofundada quando você precisa descansar esse paciente. De maneira bem básica aqui, né? Bem simplista. Eu quero desligar esse paciente, quero induzir um coma, porque esse paciente está com um grave distúrbio neurológico, o paciente teve uma vítima de trauma, né? Então tem uma injúria grave que eu preciso preservar, fazer com que ele gaste menos metabolismo, que o metabolismo esteja mais baixo, totalmente focado na sua doença. Mas essas situações são tão poucas, Vitor, que a gente precisa assim, totalmente desligar o paciente, porque são naquelas condições onde há um altíssimo metabolismo em torno daquela doença. Isso são nas primeiras horas de um grande queimado, nas primeiras horas de um trauma de um neurocrítico, nas primeiras horas de um séptico, nas primeiras horas de um Covid. Aquele cara que tá na SARA grave, que tá com os parâmetros. Exatamente. Ali. Mas fora isso, o que a gente quer é superficializar o paciente. Então eu boto sempre a minha rotina lá, buscar entre raiz menos 2 a 0. Assim, essa é a recomendação. É o que a gente quer buscar para esse paciente, para que ele esteja ali. E não é fácil, né? Isso demanda trabalhar na UTI, trabalhar no plantão. Você vai tirar um pouquinho de sensação, o cara vai agitar, ele vai gerar efeitos importantes. E diria mais, os efeitos que as pessoas não querem fazer isso no dia a dia são os efeitos gerados por elas mesmas. O que eu quero dizer? Como todo mundo seda demais e por muito tempo, quando a gente tira, esse paciente faz o quê? O simples, ele faz uma abstinência à droga. Isso, agitação. E aí esse paciente agita. Então, o ideal é que logo nas primeiras horas, quando esse paciente, ou o quanto antes, esse paciente não precisa de uma sedação tão profunda, a gente busca superficializar o paciente. E fazer o rodízio de sedação. Perfeito. Sempre buscando o que eu quero. Controle de agitação, quero o paciente mais superficializado, quero o paciente controlar uma abstinência, quero usar um determinado tipo de droga em prol de outra. Então, acho que a escolha de sedação ela é sempre bem interessante aí na nossa prática. É legal também lembrar que nem sempre o paciente sedado está sem dor, né? Isso é importantíssimo. Perfeito, jamais esquecer a analgesia do paciente sedado. Muitas vezes o paciente taquicárdico, na ventilação mecânica, sedado, só que assim, sem qualquer analgesia. Exato. Então, a gente vê bastante amidazolam isolado em dose baixa, etc. Não tem potencial analgésico suficiente. Sim. A gente esquece que a analgesia... O paciente deitado, o paciente com tubo orotraqueal, paciente com sondas, o paciente com dispositivo, gente, ele tenho certeza que ele está com dor. Sim, tá desconfortável, obviamente. Eu nunca fui entubado, mas... Eu também não. Mas assim, esses são os relatos dos nossos colegas aí, que a gente já teve pacientes que viraram amigos, eu tenho uma paciente que virou muito amiga minha, e que ela relata todos os desconfortos, tudo que ela lembrava pelos desconfortos. Então, a gente precisa... focar na analgesia do meu paciente. E você falou em taquicardia e hipertensão, Pedro, eu lembro assim, de ativação simpática. Perfeito. Tudo que vai levar a acelerar o paciente. Então, às vezes você vai avaliar um paciente na enfermaria, no nosso time de hospitalistas é muito comum chamar o paciente, Guilherme, chamando aqui no plantão, a enfermeira chama porque esse paciente está aqui 150 por 80 com pico hipertensivo, você pode fazer algum tipo de antihipertensivo? Aí vai avaliar, o paciente está pleno, sem qualquer sinal de emergência hipertensiva, mas o paciente está com dor. Então, aí quando você avalia lá os sinais vitais, o paciente está com um ataque cardíaco de 95, o paciente está lá com uma hipertensão leve. E aí, toda a causa não é você fazer ali um antihipertensivo, é a analgesia. Então, a dor, ela tem suas maneiras de se expressar, né? Tanto ali pelas faces de dor, o paciente pode ficar hipertenso, taquicárdia, o paciente pode ficar inquieto no leito. Ativação simpática, né? Você falou de delírio, né? Às vezes o paciente está agitado no leito e o colega está lá metendo... Acha que é delírio, Acha que é só delírio, mas é só dor. Vamos controlar a dor que vai melhorar o delírio, Exatamente. Né? Perfeito. Legal. Exato. Perfeitamente. Bom... E lembrar que sedação em excesso também gera muito malefício. Gera uma gastroparesia importante. Total. Eu gero uma hipotonia diafragmática. E com o tempo, até no bloqueador muscular em excesso, eu gero uma atrofia diafragmática. Depois, para eu desmamar esse cara do ventilador, não é simples. Eu tenho que fazer um trabalho fisioterápico mais intensivo. Às vezes o cara tem um desmame difícil, vou ter que traqueostomizar esse cara. Fazer uma terapia assim... A fisioterapia tem que trabalhar em cima desse cara. A dor é super interessante, igual quando a gente pega paciente com uma cefaleia muito intensa, assim, você vê que é enxaquecóide mesmo, assim, no pronto-socorro, aí a gente, tá 18/9, o que puxou o quê?
Será que foi a dor de cabeça que deixou ele hipertenso ou a hipertensão que tá dando? Você fala aí. Hipertensão, geralmente, para deixar sintoma, é muito raro. Então, geralmente, a gente chama... que o paciente Nucalgia, fala. né? Nucalgia, eu tomei um remédio só quando dá aquela dorzinha na nuca, eu sei que a pressão tá alta e eu tomei um remedinho, né? Exato. Pietro, nosso cardiologista, pode até falar mais sobre isso, mas assim, é comum as pessoas se queixarem de nucalgia como causa como uma consequência da hipertensão, mas na literatura você nem vê muito isso como uma grande manifestação, né? A gente chama de pseudocrise hipertensiva. Melhora com analgesia, simples. Perfeito. Com boa analgesia, o paciente já cai para o nível de pressório que você está para casa de novo. Exatamente. Então, assim, beleza, falamos então do FA, o S e agora trombose. Gui, quando a gente fala em só trombose, muitas vezes a gente... Vamos parar pra pensar um pouco na gente. Cara, a gente foi lá, teve uma jeca, ou então assim, a gente ficou mal de cama em casa, um quadro de diarreia. A gente fica tomando noxaparina por causa de 2 dias de cama? Ou quando você vai lá... Pega uma dengue lá. Não, vamos ser mais simples. Você dá aquela maratonada de Netflix, acabou lá Game of Thrones em um dia, e aí ficou o dia inteiro vendo lá, você toma... você aplica heparina, ou qualquer tipo de antitrombótico. Não é assim. Então, na verdade, gente, isso aí também é outra avaliação diária, né? Individualizar o tratamento do seu paciente. Então, todo dia. Não quer dizer que quando você entra, né, Pedro? O paciente entrou, primeiro dia de prescrição, eu coloco a heparina para ele e nunca mais tiro. Não. Às vezes ele entrou numa condição, passou lá 3, 4 dias, o paciente está deambulando, o paciente está ativo, até está inquieto. Não aguento, mas doutor, me dá alta. Não, Pedro, você tem que terminar um antibiótico e tal. Mas eu estou andando para tudo quanto é lado, não aguento mais. Beleza. Vamos aliviar a pressão desse paciente? Vamos tirar os HGTs, né? A glicose de horário. Vamos tirar a heparina. Pô, ficar aplicando uma agulhinha lá 3 vezes. 2, 3 vezes ao dia. Porque a gente também vê isso, né? Além da indicação, a dose. Aí você vai lá, você não faz a melhor escolha. Então, hoje, o que a gente tem sobre trombose? A gente tem que avaliar o risco desse paciente. Hoje, no geral, os hospitais, os pronto-atendimentos com bom sistema de qualidade assistencial, ele já cria protocolos. Por quê? É o básico que não pode ser esquecido, né? Porque também a trombose não é algo bom para o paciente. Isso tem um risco relativamente significativo ali para a prática diária. Então, assim, a gente tem que avaliar o risco do paciente. Se ele é baixo, moderado ou alto risco. E aí, não vou ficar detalhando todos, que são vários fatores de risco, mas pense assim, alto risco é aquele paciente que está totalmente restrito ao leito ou está com patologias muito graves. Moderado risco é aquele paciente que tem algumas patologias graves, mas é capaz de até se mobilizar no leito e tal. E o baixo risco é aquele paciente que fica ali algum tempo do seu dia deitado, tem algumas limitações, ou algum pós-operatório de uma cirurgia letiva, e você vai fazer uma profilaxia ali de maneira eventual. Então, esse primeiro passo. No segundo passo, você vai fazer a sua escolha. Hoje você tem os métodos mecânicos, então você tem as meias de compressão e as botas pneumáticas, né? E você tem o farmacológico, o que hoje você teria a heparina de baixo peso molecular, a enoxaparina, ou a heparina não fracionada, né? Então, entre essas duas opções, a gente parece ter um discreto benefício maior, uma superioridade em relação a heparina de baixo peso molecular, mas do ponto de vista prático ali, até às vezes por custo-benefício, nós temos observado que às vezes um custo menor com a heparina não fracionada e que vai trazer os mesmos efeitos. Então, isso você vai avaliar também, porque a enoxaparina você vai fazer lá uma vez ao dia, mas a heparina não fracionada, se for um de alto risco, 3 vezes ao dia, né? Então, acho que isso aí você pode ponderar. E por outro lado, de maneira menos usual, é utilizar anticoagulantes orais, como o rivaroxabana para prevenção de TVP em doses menores. Não tem superioridade, então na prática, pelo custo, acaba sendo mais comum se utilizar a heparina, entendeu? Gui, comenta um pouco para a gente sobre os ajustes de enoxaparina em relação à dose anticoagulante. Tá, então, basicamente assim, você vai avaliar primeiro a dose. Esse paciente precisa de, por exemplo, heparina não fracionada, né? Que para alguns não esquecerem, às vezes todo mundo, eu lembro que na minha faculdade às vezes embolava, qual que é heparina não fracionada, qual que é baixo peso molecular. Gente, heparina não fracionada é aquela de milhões de unidades, eu diria 5.000 unidades. Você tem que fazer as aplicações ali no dia do paciente. Essas unidades, essa heparina, você vai ajustar se o paciente, principalmente, ele for um doente renal crônico, tá? Então, se ele tiver clínice menor que 30, você precisa fazer um tipo de ajuste. No geral, a gente vai, ao invés de usar 3 vezes ao dia de heparina não fracionada, você vai usar 2 vezes, né? No caso da enoxaparina, assim, é bem discutível, porque assim, o ideal era que você não usasse, né? Porque ela não é a mais apropriada ali para pacientes que têm alteração da função renal. Mas às vezes acaba utilizando na prática de uma dose menor. Você vai usar ali 20, 40, às vezes dependendo ali do paciente,
para ele, metade da dose, mas também não deveria ser a sua escolha. Então, assim, se você puder escolher a não fracionada, que acaba sendo até a farmacologia mais disponível aí nos serviços, tá? Perfeito. E a rivaroxabana você não poderia utilizar nos pacientes com clíris também menor que 30 aí, então acaba sendo a utilização da heparina não fracionada mesmo. Perfeito. Vou lembrar sobre trombose aqui, só pra gente deixar uma máxima aqui, a gente falou sobre o racional da profilaxia, né? Mas lembrar que eu acho que na heparina, na questão da trombose, a gente erra pros dois lados às vezes. Sim. A gente vê o cara que não faz a profilaxia pra ninguém e o cara que faz pra todo mundo. Isso. Então, tomar cuidado pra gente não cair nesses dois extremos, né? Lembrar que o cara que o paciente que tá internado, tá grave, tá totalmente restrito ao leito, ele tem um risco mais ou menos de 8 vezes maior de fazer um evento de trombose venosa profunda do que o paciente que tá em casa. Isso aí. Sim. Então, lembrar dessa questão, porque lembrar só pra gente recapitular pros nossos ouvintes aqui, a questão da tríade de Virchow, né? Da patologia, que a gente tem a tríade ali, lesão endotelial, a estase vascular e a hipercoagulabilidade. Um paciente que tá numa doença grave, ele tá já com uma lesão endotelial importante, e ele, como ele tá acamado no leito, ele entra em estase vascular. Exato. Então a gente lembra que a gente precisa, para o retorno venoso do sistema venoso subir até o coração, a gente precisa da contração da musculatura extrínseca, minha musculatura gastrocnêmica e tudo da minha musculatura extrínseca. Se eu tô acamado no meu leito, eu não tenho contração da musculatura esquelética, logo eu tenho estase vascular, por isso que eu faço trombose. Então sempre lembrar também dessa questão de não deixar o paciente que precisa sem profilaxia, porque imagina, ele interna por uma sepsis, daqui a pouco ele tá tratando um TEP grave, maciço, olha o desfecho que esse cara tem. É isso aí. Então é complicado. E tem um item na prescrição que eu gosto, que é bem básico, mas a gente esquece, e eu falo isso todo dia com os pacientes, falo com o acompanhante e prescrevo. Escrevo a minha conduta. E falo com a equipe que é estimular a deambulação precoce. Sempre então, assim, por mais que você tenha indicado a heparina ali, profilática para esse paciente, né, a profilaxia química, não deixe de prescrever a profilaxia mecânica, que é andar. É o que você falou, pela tríade de Virchow. Você quer o quê? Evitar a estase venosa. Então, se você botar o paciente para andar... Acabou. E aí, é a profilaxia mais fisiológica de todas. E aí, andar. Vitinho, é uma prescrição. Quantas vezes no dia? Eu falo, quanto você puder. Aguentar. O item lá que nós temos é 5 vezes ao dia. Eu boto lá 5 vezes ao dia. Quantas vezes e falo com o paciente, você vai andar 5 vezes ao dia. Vai dar uma voltinha. Porque, o corredor já é pequeno. Pequenininho. Então, por exemplo, vai lá, volta, conta não sei quantas vezes. É isso aí. E vou te falar que funciona. Meu avô, de quase 90 anos, na época do Covid, ele ficou um ano e meio, praticamente, assim, totalmente restrito dentro de casa. E aí, minha mãe falou assim, Guilherme falou aqui que é para o senhor andar todo dia 100 vezes no corredorzinho da casa dele, que tinha 30 metros. Ele andava lá, ela ia deambulação precoce. Bom demais. Profilaxia de TVP. Excelente. Ainda mais, por exemplo, tem os pacientes nossos, por exemplo, pós-infarto, com angioplastia, com stent, já recebe AS, já recebe clopidogrel. E aí é um paciente que muitas vezes fez um acesso radial, não tem limitação para andar. Sim. Entendeu? Tem uma boa função cardíaca, tá no recuperação pós-infarto. Aí eu passar para esse cara enoxaparina ou ivazeparina, é um terceiro... Sim, o risco de sangramento já começa a aumentar demais. Vai começar a aumentar a balança, risco de sangramento, trombose. O que escolher, assim, só pra gente deixar essa dica aqui também pra galera aí de casa? Paciente lá, tá em AS, clopidogrel, aí você bota também o anticoagulante, não bota? Aí depende muito do paciente, por exemplo, recebi um paciente pós-infarto. Foi tudo bem que ele piu, paciente foi angioplastia, foi liso, tudo direitinho. É um paciente que pode deambular e eu não deixo a heparina, noxaparina para esse cara. Sim. É um paciente que fica com a clopidogrel deambulando tranquilo. Ótimo, entendeu? Não precisa. Perfeito. Agora, um paciente que realmente, pós-infarto, ele tá mais congesto, mais congesto, ficou mais tempo acamado e tal, a gente entra, não tem problema. Função renal boa, até porque são ações diferentes, então na verdade é complementar ali a proteção. Aí tem que lembrar o seguinte, às vezes, muito interessante, a gente extrapola um pouco o Hasbled da fibrilação atrial para o paciente que a gente acredita que tem mais risco de sangramento. Sim. Porque a gente chega e fala, cara, será que esse cara... Porque o risco de sangramento de trombose é uma balança. Sim. Quanto mais eu peso, mais vai, né, para onde eu for. Então, assim, eu peso, faço para esse cara um pouco um Hasbled para ter uma noção de, será que esse cara realmente tem menor risco de sangramento como eu acho que tem? Aí eu começo a fazer, realmente, uma vai acima de 2, esse cara vai sangrar. Então eu consigo pesar, eu consigo me estimular, tirar dessa inércia terapêutica e botar esse cara para andar mais rápido. Não, esse cara tem que andar logo. Às vezes com um simples detalhe desse, você começa a se alertar para coisas que você não estava ligando, entendeu? Perfeito. Acho que a gente falou bem aí já, né? Da letra T, falamos bastante da letra T. Vamos dar andamento aí, estamos fazendo a aula, tá bem legal, o bate-papo tá bem solto, bem interessante. Agora a gente vai para a letra H, então. Que negócio é esse de cabeceira elevada? Qual que é a importância de eu manter uma cabeceira elevada? Fala para nós aí.
Bom, como o Jean-Louis Vincent trouxe no artigo dele, a ideia desse fast hug começou ali dentro da terapia intensiva, né? Então, o head of bed elevation, né, que é a ideia de manter a cabeceira elevada, 30 a 45 graus, era com o objetivo de prevenir pneumonia associada à ventilação mecânica em paciente da terapia intensiva, né? Então, a pneumonia nosocomial. Porque esses pacientes, né, gente, está em dieta enteral, o paciente está com cavidade oral que não está escovando o dente, né? Então, isso acaba permitindo, aumentando as chances dos riscos desse paciente desenvolver uma pneumonia. Então, você estando com a cabeceira elevada, simples... Gravitacionalmente. Exatamente. Pura e simplesmente pela gravidade, você vai evitar que esse paciente tenha regurgitações ali de secreções gástricas e aumente o risco de pneumonia associada à ventilação mecânica ou nosocomial. Então, a ideia desse H é lembrar basicamente disso. E aí a gente poderia lembrar, né, Vitor, que essas broncoaspirações, gente, nem sempre, quando a gente fala broncoaspiração, é algo massivo, né? Todo mundo... o paciente tá broncoaspirando. Não, mas doutor, ele não vomitou, o paciente não voltou. Até porque nós, fisiologicamente, fazemos microbroncoaspirações 24 horas por dia. Mas graças a Deus só que a gente tem batimento ciliar, exato. reflexo de proteção de via aérea, que eu não Isso aí. deixo ali aquele conteúdo, aquela bactéria atingir minhas vias aéreas estéreis inferiores. Então eu acabo eliminando ela em vias aéreas superiores, né? Perfeito. Então acho que é exatamente isso. Você manter a cabeceira elevada e a gente extrapolar isso para emergência, para enfermaria, é excelente, porque vai manter o paciente sempre ali prevenindo ele, eventualmente broncoaspirações. Principalmente no paciente que está em uso de dieta interal. É bom a gente lembrar que ele sempre está com o estômago ali mais cheio, dilatado, e tal, sempre dilatado. tá? Para a gente evitar aí até a pneumonia broncoaspirativa mesmo. Então, uma medida simples, mas que tem efeito no desfecho do paciente. Sem dúvida, tem que lembrar importantíssimo. Pois é. E até na prescrição. Muitas vezes está lá, cabeceira elevada. Cabeceira elevada. Tem que prescrever. Porque como é que você vai cobrar a sua equipe se você, não, a cabeceira não está elevada, mas, pô, eu prescrevi, tá aqui, ó. Sim, exatamente. sim. Pô, tô pedindo para fazer. Então, Exato. assim, Sempre lembrar, tem como uma medida fortalecer simples, essa conduta. Perfeito. Bom, Perfeito. tranquilo. Então a gente já foi pro FAST, H, a gente chegou no U. Quais são essas úlceras aí, Gui, que a gente precisa se preocupar? Então, quando a gente fala em úlceras, é lembrar o que pode acontecer com esse paciente caso ele está ali imóvel, né, gente? Tudo que é lembrar do paciente grave é pensar o que as imobilidades podem levar. Então, vamos estender essa palavra imobilidade também pro estômago, né? Então, se aquele estômago não está sendo utilizado, está imóvel, digamos assim, entre aspas, esse paciente está em risco de hemorragia digestiva alta. E a gente sabe que o episódio de hemorragia digestiva alta associado à úlcera péptica do paciente grave da terapia intensiva, esse paciente tem 5 vezes maior de mortalidade e tempo de internação em UTI. Então, a ideia é que a gente possa prevenir que esse paciente desenvolva uma úlcera gástrica, tá? E aí, esse é um dos detalhes que eu mais gosto de falar com meus alunos, porque nós médicos, assim, acabamos que a eventualidade, assim, o hábito de trabalhar ali todo dia, a gente acaba se viciando com algumas questões culturais. Entre elas está a utilização de omeprazol para todo mundo. Então, existe uma grande coorte, né, multicêntrica, que fez uma revisão aí de qual era exatamente a indicação e o benefício pela utilização da profilaxia de úlcera gástrica. E a gente sabe que, basicamente, o que tem de melhor evidência é que nos pacientes com ventilação mecânica, depois de 48 horas entubados de ventilação mecânica, ou os pacientes E/O, né? Os pacientes com coagulopatias, como plaquetopenias, aí tem até alguns valores, menor de 50 mil, mas eu gosto que essas coisas a gente pode extrapolar, né? Não vamos ser tão redondos, mas plaquetopenias ou discrasias sanguíneas com INR maior que 1,5, TTPA maior que 2, a gente vai lembrar que esses pacientes estão em maior risco de sangramento e hemorragia digestiva alta. E aí, o que a gente vê na nossa prática? O contrário. A gente vê esses pacientes utilizando, sim, e tal, uma profilaxia, mas a gente vê todo mundo também. E aí as pessoas esquecem que o omeprazol também tem seus efeitos adversos, seus efeitos colaterais, tem um custo. Imagine esse paciente... venoso, principalmente. Gente, a gente tem lá 100 pacientes internados, todo mundo usando omeprazol, desses 100, 10 tinham indicação. Se eu economizar 90 todo dia de omeprazol, 90 pacientes, quanto que eu vou economizar no final do ano e quanto que eu vou poder investir num recurso melhor para esse paciente? Então, saber fazer a prescrição inteligente, como muito bem o Vitor abriu nosso podcast. Então, acho que fazer essa escolha. Nesses pacientes, alguns trabalhos de revisão conseguiram identificar quais são os outros fatores de risco. Então, o que eu falo, gente? Nada na medicina é matemática. Nada. Então, não é uma soma de 1 mais 1, 2 pontos, fechei 2 pontos, eu vou indicar. Não, gente, não é prático. Lembre-se assim, se o paciente acumula comorbidades,
considere fazer. Mas se o paciente tem comorbidades, mas está na sua fase mais estável de doença e está recebendo dieta de maneira regular, esse intestino está bem protegido. Talvez a gente não precise indicar. É só você lembrar quantos pacientes você identificou úlcera gástrica, tá? Então, basicamente é isso. Um exemplo é a dificuldade de absorção da levotiroxina associado ao inibidor imidazólico. Exatamente. Então, de BP, imidazólico, BP. Então, assim, você vê que um exemplo. Fora, por exemplo, a gente passa para todo mundo e aí, assim, a gente tem alguns graus de regurgitação gástrica que vai para o conteúdo pulmonar. O paciente que usa inibidor IBP, também precipita mais, não só pneumonia, mas mais pneumonia. Sim. Uhum. Então a gente tem que ter esse tipo de noção, né? Não pode chegar e repetir prescrição. Sim, como a gente tem exatamente. Aqui. E saber fazer as boas escolhas, né? Então, é usar o inibidor de bomba de prótons, então é o velho omeprazol ou seus parceiros aí, omeprazol, pantoprazol. Lembrar também de custo-efetividade. Então, às vezes o paciente tem condições de receber oral, você não vai fazer EV, que é muito mais caro, e tem o mesmo benefício do paciente. Então, fazer EV não quer dizer que vai ser melhor. Exato. Tá? Isso é muito frequente na medicina. Vou fazer EV porque é melhor. Não é. Às vezes você tem o mesmo tempo de ação. A gente vê isso muito com corticoide, né? O povo faz muito corticoide EV. Não, EV, vou fazer corticoide EV. Mas potente. Não é exatamente o motivo é fazer a via. É exatamente como é que é a ação daquele corticoide. E lembrando de corticoide, Vitor, muitos ainda indicam o uso de inibidor de bomba de prótons como profilaxia de úlcera gástrica por conta do uso de corticoides. Sim. Não é bem estabelecido, não é claro, então há controvérsias importantes, não recomendo, porque a maior parte dos pacientes que usam corticoide, às vezes é um paciente reumatológico, está estável, isso não indica. A questão é individualização, é a palavra. E eu diria, Pedro, o paciente lá usa 5 classes de antihipertensivos. Ele tem indicação de omeprazol? Nenhuma. Então... Nenhuma, não tem nada a ver. Não é porque o cara é polifarmácia, né? É polimedicado que precisa de omeprazol. E que vai ajudar, né? Assim, é muito comum a gente ver isso na nossa prática de consultório. O paciente usa omeprazol. Toma um monte de remédio, toma um paralelzinho aqui para... Parece que é até só para agradar. É a cereja do bolo. Mais uma polifarmácia. E vou te passar um aqui que é bom, custa R$200 e tal. Putz, então... Ainda mais a carne que tem muito medicamento caro, né? E o pior é que assim, a gente vê que a polifarmácia já dificulta a aderência do paciente, a adesão. Mais um. E vou passar mais um. Exato. Entendeu? Não faz qualquer sentido. Beleza, então a úlcera, falamos da úlcera de estresse, só lembrando então da úlcera por pressão e úlcera de córnea, né? Fala mais um pouquinho pra nós. Então, na úlcera de pressão também é um outro tema que eu gosto bastante, porque a úlcera de pressão ela está totalmente associada ao tempo de internação do nosso paciente. Então, gente, úlcera de pressão tinha que ser um foco total. É foco total. E aí, úlcera de pressão, ela tem impacto social e econômico, tanto para o paciente quanto para o hospital. Ela tem impacto em tempo de internação, em mortalidade, qualidade de assistência, né? Qualidade assistência. Eu hoje, como gestor, a gente utiliza isso como um indicador de avaliação. Então, hoje na nossa assistência, acaba que a maior parte das lesões por pressão são abertas, né, na terapia intensiva, pela gravidade do paciente, maior restrição ao leito. Mas a gente sabe que existem algumas formas da gente prevenir isso. Uma delas é o F, manter o paciente bem nutrido. Sim. Se o paciente tem uma pele boa, bem nutrida, a chance de rompimento é menor. Porque se o paciente está muito magro, caquético, as proeminências ósseas vão aumentar o risco desse paciente fazer lesão. Perfeito. E o T, mobilizar. Exatamente, mobilizar esse paciente. Então, F já lembrando, o T já lembrando, e lembrar também, gente, que esses pacientes muitas vezes ficam muito restritos ao leito por culpa da assistência, Sim. tá? Isso aí. Por não estimular, não motivar. Às vezes a gente vê aquela história, né? Vou dar o banho aqui mesmo, o paciente não tá com limite. Não, peraí, você estimulou ele a andar, ele ficar de pé. Então isso é uma cobrança diária, gente, porque hoje nós temos um grave problema de saúde relacionado a lesões por pressão. Talvez seja a segunda lesão mais prevalente dos pacientes. Então, às vezes a gente lembra só de úlcera gástrica, pressão de trombose, mas úlcera de pressão... E quando vira osteomielite? Caramba, nossa, trabalho que isso sério, é um grave problema de saúde pública. Sim. Pra gente, porque isso também pro sistema de saúde é bastante tempo complexo. De antibiótico-terapia prolongado, custo dos antibióticos caros. Hoje você tem uma dificuldade de ter os melhores tipos de curativos no sistema de saúde. Então, assim... Pessoal, vamos cuidar de lesão por pressão, tá? E aqui a gente pode fazer uma menção honrosa a todos os nossos colegas da enfermagem, né? Com certeza. Sim. Rapaz, trabalham incansavelmente nesse fim, né? O cuidado deles é essencial para que isso aconteça. Essencial, totalmente. Se eles não se atentarem a isso, a gente não tem o que fazer. A gente tá na água. Então, assim, é total, é mudança de decúbito de 2 em 2 horas, é estimular o paciente a deambular e não ter preguiça, né? Isso na UTI, na emergência, qualquer... Paciente na emergência não quer dizer que ele precisa só ficar deitado, Exato. Então, é isso aí.
Perfeito. A gente fechar, então, úlcera de córnea. O que a gente pode falar sobre úlcera de córnea? Úlcera de córnea, basicamente, gente, paciente pisca, não precisa. Exatamente. Então, o paciente tem a lubrificação adequada ocular? Exato, assim, a úlcera de córnea também é um fato disso. É mais até pra gente lembrar do paciente da UTI ou aqueles pacientes já com síndrome demenciais avançadas. Que não conseguem fechar. Que às vezes não conseguem serrar a pálpebra ali. E aí lembrar de fazer um lubrificante ali tópico para esse paciente evitar a úlcera de córnea, porque isso aumenta também a infecção e aí traz uma complicação a mais. Às vezes você pode até levar o paciente a graves infecções e cegueira, né? A maurose. Então, acho que é algo para lembrar também na nossa prescrição. Exatamente. Vamos lá, a gente está falando até agora, a gente chegou no item final. No finalzinho. Glicemia, a famosa destro. E aí? Quando é que eu faço? Como que eu faço? Intensivamente, qual que é meu limite? Eu preciso tratar com muito agressiva essa glicemia? Essa história de glicemia também acho que é outra mania cultural, né? Assim, glicemia capilar para todo mundo. Às vezes o paciente ele nunca foi diabético, nunca tomou um antidiabético, o cara não tem a cara de diabético e você tá lá medindo glicemia de 6, 8 horas. Na verdade, sim, você tem que individualizar mais uma vez, né? Se o paciente está na terapia intensiva, ele está séptico, o paciente está com alguma condição grave que você quer evitar hiperglicemias ou hipoglicemias, ok. Hoje, o indicado para a terapia intensiva é você tentar manter ali um alvo máximo de 180, mínimo de 70, né? Então, de segurança. Ou seja, o melhor é ele estar ali no meio. Então, não tem problema na terapia intensiva você estar ali 100 e poucos. Mas é evitar também um controle rigoroso, porque as hipoglicemias têm um risco... A gente é mais permissivo. Exatamente. Em relação a hipoglicemias. Mas também não deixar demais. Hoje, por exemplo, paciente séptico, você tem indicação de você começar a insulina em bomba se o paciente estiver fazendo hiperglicemias graves. Descontroladas. Porque esse paciente está num processo catabólico enorme e às vezes faz muita hiperglicemia. Agora, na nossa enfermaria, às vezes na própria emergência, sempre ser muito cauteloso com isso, porque faz ter delírio, faz ter dor. Às vezes o paciente não tem história de diabetes, o paciente está se alimentando muito bem, o paciente está com dieta interal, então ele está com a dieta otimizada, infusão contínua. Então eu diria, Vitor e Piotr, que hoje eu prescrevo muito pouco glicemia capilar para meus pacientes. O paciente estando na minha mão, cara, na minha prática de enfermaria, eu prescrevo muito pouco em glicemia capilar. Perfeito. Lembrando que também que a gente faz esse estudo na gestão, isso também traz uma economia, está lá, enorme. Sim, tá? Com certeza. Até porque, assim, a gente começa a falar, não pela gestão, mas pelo desconforto, a gente tem estado falando anteriormente aqui, porque, assim, uma coisa é o paciente precisar, né? Então, assim, o paciente que não é diabético, passou 24 horas de internação, não teve desglicemias, não está num período agudo de infecção. A gente sabe que é um paciente que provavelmente, se alimentando bem, como vem se alimentando bem, não vai precisar de glicemias. Exato, ele vai rotar super bem, né? Não tem... Exatamente. Muito bom, cara. Acho que deu pra gente... Acho que deu pra gente conversar bastante coisa hoje, hein? Bastante coisa. Acho que botar nas prescrições pra gente fechar esse fast hug, Vitinho, que eu falo com os alunos assim, gente, lembre da perfumaria, que é aquilo que você sempre esquece. Porque o tratamento, geralmente você lembra. Sim. Mas você não lembra disso, de lembrar das profilaxias. E que dão impacto na assistência. E dão impacto. E evitar deixar esse monte de coisa se necessário, né? Soro se necessário, furosemida se necessário, morfina se necessário. Não, individualiza. Isso é inteligente, né? Eu acho que isso faz você um médico diferente. Total. Exatamente. Total. Então, lembrando pra gente ser, em vez de um copiador de prescrição, quem escutou o episódio 7 de Imagingcast será um prescritor eficiente e não um mero copiador de prescrição. Mas tem que ouvir o episódio, tem que ouvir o episódio. Sem dúvida. Se você puder dar pra gente aí, pra quem tá ouvindo a gente hoje, uma dica de como é não esquecer do fast hug, como não ser um copiador de prescrição, qual que seria essa dica? Gente, olhe para o seu paciente e individualize ele, né? Então, lembrar, ele se alimenta de que, como, qual o tipo de dieta que eu vou ofertar. E sempre de maneira muito precoce. Evite totalmente desnutrição. Quando você fala em desnutrição, você vai lembrar de outros fatores. Por exemplo, úlcera de pressão. Se o paciente está desnutrido, ele tem maior risco de úlcera de pressão. Ele tem necessidade de prevenir isso? Beleza. No segundo ponto, eu gosto de lembrar das prevenções todas, né? Então, prevenção de dor, prevenção de delírio, prevenção de pneumonia nosocomial, prevenção de úlcera gástrica, prevenção de trombose e prevenção de lesão por pressão. Então, nas minhas pressões, os meus alunos eu cobro. Escrevam lá todo dia a dieta, todas as prevenções, e lembre o que você indicaria para cada tipo de prevenção. E em terceiro, lembre de fisioterapia. Esse paciente tem indicação ou não de fisioterapia motor e respiratória, porque isso estimula a deambulação, você melhora a mobilidade articular desse paciente, você faz esse paciente sair do leito e você vai fazer as prevenções outras, tanto de trombose quanto de lesão por pressão. Em quarto, analgesia. O quanto esse paciente precisa de analgesia intermitente ou contínua?
Esse paciente precisa de qual tipo de analgesia? Vou fazer associação? E escrevam também isso na sua conduta. Porque isso faz a sua equipe estar inteirada do que você está propondo. Ou o seu colega no final de semana vai ver lá o seu paciente. Ah, não, peraí, associação de dipirona, mais alguma coisa, eu estou com esse nível de controle de dor. Ah, não, preciso associar alguma coisa a mais. E aí eu venho para aquilo que é o essencial ali, que é o tratamento do paciente. Então, nesse meu início, sempre trabalho isso com os alunos. Lembrar do Fast Hug é muito massa, é muito legal, acho que a gente conseguiu destrinchar, mas lembrar assim, para não esquecer nunca, perfumarias. Quais são as perfumarias que meu paciente precisa? São todas essas prevenções, a dieta e tudo isso que a gente conversou hoje do Fast Hug. E só de mensagem final, lembrar da questão do Fast Hug é feito diariamente. Eu preciso fazer uma reavaliação do Fast Hug diária, afinal, como dizia John Louis Van Sant, né? Give your patient at least once a day Fast Hug, né? Perfeito. Gui, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Que bate-papo legal. Show cara, de bola. Pô, um prazer enorme ter você com a gente aqui. E fala um pouco pra gente aí dos cursos de MOP que você tem mostrado pra gente. O espaço é seu aí, faz o jabá da MOP. Sigam @MOP Emergências. Exatamente. No Bom, Instagram. pessoal, assim, acho que a ideia, o projeto de vocês da Emergencast aqui, trazendo alguns assuntos essenciais da emergência e que muitas vezes extrapolam a emergência, vai para terapia intensiva e até para enfermaria, que é onde eu trabalho a maior parte do meu tempo. É o que também motivou a MOP Educação Médica, né? Na verdade, a gente quer transformar, a gente quer incentivar e transformar nossos alunos, nossos colegas médicos a treinar algumas habilidades e competências aí para o nosso dia a dia na assistência. A gente quer impactar de maneira positiva os nossos pacientes. Perfeito. Então, por exemplo, trazer um assunto como esse sobre prescrição médica é impactar de maneira positiva os nossos pacientes. Ninguém fala muito assim do jeito que a gente falou, Exato. né? A gente está dividindo conhecimento. Eu quero transformar, quero incentivar que as pessoas estudem sobre isso. E na MOP Educação Médica, entre os cursos que a gente tem é exatamente isso. Eu não vou lá só ensinar intubação. Eu vou te motivar e incentivar você querer transformar a sua prática. Se você não conseguir atingir o objetivo de você transformar a sua prática médica, isso não é MOP Educação Médica. Que, na verdade, eu só não quero te ensinar uma habilidade. Eu quero te ensinar como transformar a sua prática médica. Como pensar e individualizar esse paciente. Perfeito. O que não te ensinam na faculdade que a gente vai te ensinar. E é isso que a gente vivencia. Prescrição é o que a gente vivencia. O dia inteiro. Tudo que hoje a MOP traz é uma experiência do dia a dia da nossa equipe. Não tem um instrutor hoje da MOP que não vivencia o que a gente ensina. Massa. É isso aí. Diferencial, sigam lá, MOP.emergências. Pra gente, até dia 21 agora a gente tem um curso aí, dia 21 de novembro. Fala pra gente. Então, dia 21 de novembro, próximo domingo, teremos um curso de intubação e manejo da via aérea difícil, doente crítico. É um curso totalmente focado em como manejar esse paciente. Então, não é só treinar a habilidade. Eu acho que a habilidade as pessoas aprendem de uma maneira muito fácil, mas como manejar esse doente. E pela primeira vez, esse curso nossos alunos terão como um bônus um workshop de comunicação de más notícias em modelo de simulação realística, tá, Pietro e Vitor? Então, assim... Então, antes do curso dele, já assista o nosso episódio número 5, que a gente fala de comunicação de más notícias, já vai chegar lá gabaritando já. Já deixo aqui até o meu convite, se vocês quiserem participar, eu acho que é muito legal a gente divulgar o podcast sobre comunicações difíceis e participar desse super bônus para os nossos alunos. Vai ser uma estação de simulação realística para eles sentirem uma pitada do que é vivenciar exatamente uma comunicação difícil. E bacana. Pela primeira vez aí na história da MOP, depois de praticamente nossa 30ª turma de curso de intubação, e a gente ofertar esse bônus é realmente muito especial pra gente. Obrigado. Então, beleza. Estamos fechando aqui então o episódio número 7, né? Que contou com o tema prescrição médica e Fast Hug, com o apresentador Guilherme Fonseca. A gente agradece aí os nossos ouvintes. Até o próximo episódio. E o próximo episódio é episódio bom também. Já tem bastante coisa saindo no forno aí. Sensacional. Segue com a gente que vai vir muita coisa boa por aí. Isso aí. Um grande abraço. Valeu galera. Até mais. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu.